China Kappa jumps to 2 feet creep of the road. Two-fold told. Oi, vovô. Antes de sair do Brasil, eu sei que você me pediu só uma mensagenzinha por dia, dizendo que tava tudo certo, mas olha, eu acho que você merece muito mais do que um tô vivo, sabe? Então resolvi escrever um diário, um por dia, como se fosse uma carta pra você. Não só pra te contar o que eu vi, mas talvez pra que você me entenda também mais sobre as minhas decisões, sobre as coisas que eu faço no meu dia a dia. Seu neto resolveu inventar moda de novo, né? E parece que eu tenho essa compulsão por inventar moda, que eu não gosto de viver no tédio, gosto desse risco, gosto dessa doideira, né? E você sabe que no meu último mochilão, mesmo sendo a minha primeira vez, eu me senti até que bem tranquilo fazendo ele. E eu pensei, será que isso ainda é um desafio? Então eu resolvi me jogar em algo que é um pouco mais real, mais bruto, sabe? E nada mais honesto do que a gente começar pela nossa vizinhança, América do Sul. Sim, esse lugar que a gente insiste em ignorar enquanto a gente só sonha com a Europa. Comprei a passagem e fui. Sei que pra você essa ideia de viajar sozinho pode soar meio esquisita, mas me diz, quando você saiu de casa aos 18 anos, rumo a Santa Catarina, sozinho, com uma mala e a coragem, aquilo não foi um marco da sua vida? Um dos momentos que dividem a vida em antes e depois? Foi ali que você conheceu a vovó, ou seja, arriscar tem dessas coisas, né? Às vezes dá certo e às vezes muda tudo. Eu sei que pegar ônibus noturno cruzando fronteiras sul-americanas com um espanhol completamente improvisado não parece exatamente o plano mais seguro do mundo. Mas, vovô, qual é o momento certo pra gente se descobrir? Porque ao contrário do que dizem, a gente não se conhece só no espelho, sabe? A gente se conhece no silêncio, no incômodo, no desconhecido. Sprayed you into my eyes. A cidade me recebeu com uma neblina densa, surreal. Parecia que alguém tinha desligado o mundo lá fora. Tudo embaçado, como se o próprio tempo tivesse tirado um cochilo. Mas mesmo assim eu fui recebido por um povo muito quente. Da voz, do sorriso, do olhar. O Uber, os recepcionistas do hostel, até o senhorzinho da banca de jornal parecia genuinamente feliz em ver um estrangeiro completamente perdido. E o cheiro, vovô. Lima tem cheiro de comida boa, daquela que você já sente e que você vai lembrar por anos, mesmo antes de provar. A cidade é silenciosa, limpa. É quase estranha de tão organizada, uma capital latina que não grita, ela sussurra. Isso me trouxe uma paz que eu não esperava encontrar logo de cara, sabe? Porque honestamente, vovô, eu esperava caos, mas eu encontrei ali um respiro. Fui a Miraflores, bairro bonito que parece existir no meio do caminho entre o moderno e o velho. A Praça do Amor, aquilo é uma provocação arquitetônica, uma afronta aos cínicos. As paredes cheias de poesia que ali, obviamente, obrigam qualquer um que não acredita no amor a acabar acreditando nisso. E quando o dia tava acabando, vovô, a neblina sumiu. Parecia que foi um truque de mágica. E aí, vovô, apareceu aquele pôr do sol. Sabe aquele silêncio coletivo, vovô? Aquele que acontece quando algo é tão bonito que ninguém tem coragem de interromper? Então, foi isso. Até os locais pararam. Todo mundo olhando pro céu, como se fosse a primeira vez que estavam vendo um pôr do sol. Foi o tipo de beleza que não pede aplauso, ele pede silêncio. Mesmo com o meu espanhol todo errado, mesmo com o meu medo habitual de não saber onde eu estou ou o que vai acontecer, Lima me deu o que eu precisava. Um primeiro passo firme, um começo que fez sentido. E amanhã o desconhecido me espera aí de novo e eu também tô esperando muito por ele. Hoje o dia começou mesmo antes do sol dar as caras. 4:30 da manhã e eu já tava de pé, meio zumbi, me arrastando pra encontrar o grupo que eu faria o day tour pra Paracas e Huacatira. Confesso que fui esperando só mais um passeio bonito, pra encher o rolo da câmera, sabe?
Mas, bom, o dia me deu um tapa na cara, vovô, mas no bom sentido. A primeira parada foi em Paracas, 4 horas ao sul de Lima. Uma cidadezinha costeira que parece ter sido esquecida por Deus, mas no melhor dos sentidos. O tipo de lugar que você chega achando que vai ser só o mar e barquinho. Só que eu saí de lá com um pouco mais de fé na humanidade. O que mais me impressionou por lá não foram as paisagens, que são absurdas, mas a relação das pessoas com a natureza. Existe um orgulho, né, quase sagrado no jeito como os moradores falam dos animais, especialmente os que vivem nas ilhas balestras. É como se eles fossem guardiões silenciosos daquele pedaço de mundo, te lembrando o tempo todo que você está visitando a casa de outros seres vivos. Não é um zoológico disfarçado de excursão. Me deu um certo alívio ver que ainda existe gente que não se vende fácil pro turismo predatório, sabe? E ver os pinguins mergulhando, vovô, foi tipo assistir um documentário na vida real, só com aquele cheiro de sal e o barulho do mar no ouvido. Nesse rolê também eu conheci o Alejandro, um colombiano, gente boa pra caramba, que virou meu parceiro de estrada ali por um dia. Aquelas amizades instantâneas que só nascem quando você tá fora de casa, longe de tudo e mais aberto a todo tipo de encontro. E aí veio o prato principal, vovô, o acatinho. Sério, como que esse lugar existe? Um oásis enfiado no meio de um deserto que parece cenário de filme de ficção científica. Nada do que eu tinha visto em foto preparou meus olhos pro impacto de ver aquilo lá ao vivo. Aquele mar de areia infinita me calou. E olha que calar minha boca, você sabe que não é uma tarefa fácil, vovô. O motorista do bug era completamente fora da casinha. Parecia que ele estava fazendo teste para virar dublê do próximo Mad Max. E a cada subida e descida das dunas eu não sabia se eu ria ou eu já fazia uma despedida da minha vida. Mas, quer saber? Aquilo ali era a liberdade em estado bruto, sabe? E o pôr do sol, vovô de novo, que tipo de ser humano consegue ficar indiferente a isso? O céu queimando em tons absurdos, a areia mudando de cor a cada minuto. E todo mundo ali, aquele silêncio coletivo. Só acontece quando a beleza é maior do que qualquer palavra, sabe? Foi ali, no meio do deserto, que eu senti com mais força o quão minúsculo a gente é. A gente passa a vida inteira se achando grande demais, pelas conquistas, pelos diplomas, pelos cargos e decisões que a gente toma. Mas diante da natureza a gente é poeira. Poeira bonita às vezes, mas ainda assim poeira. E quer saber, vô, tem algo muito libertador nisso tudo. E esse dia não foi só bonito, ele foi muito transformador. E se eu pudesse, eu colocava ele num potinho, sabe? Pra só te mostrar depois, quando eu voltasse. E é meio que eu tô tentando fazer aqui. Hoje eu não escrevo só pra te contar o que eu vi, mas pra compartilhar o que eu senti, vovô. Tudo começou com esse simples lugar. Algumas pedras empilhadas, estáticas, silenciosas. Mas elas falam, vovô. E como falam. Essa imagem resume mais da história do Peru do que qualquer livro de 1000 páginas. Uma história que muita gente tenta resumir com palavras como conquista, expansão, evangelização. Mas pra mim é uma história de ferida, sim. Mas também de resistência. Vovô, essa foto foi tirada em Quincheiro, um lugar sagrado para os incas. Ali onde se ergue essa igreja, existia um dos templos mais importantes da civilização inca. Mas aí chegaram os espanhóis. E com a cruz na mão e a espada na outra, decidiram que era hora de simplesmente reescrever a história. Eles destruíram esse templo, e no mesmo solo em que os incas adoravam suas divindades ligadas à natureza, os conquistadores ergueram uma igreja católica. Uma superposição literal de mundos.
Abaixo, pedras perfeitamente encaixadas, sem argamassa. Pura engenharia inca. Acima, pedras coladas como uma espécie de cimento. Obra dos europeus. Uma metáfora arquitetônica da violência histórica, sobrepor, apagar, dominar. Mas tem algo que eles não contavam ali, vovô, que a cultura você simplesmente não se apaga tão fácil assim. Cada pedra daquela base resiste em silêncio. E é justamente por isso que essa imagem é tão poderosa. Ela mostra que os incas não desapareceram, eles foram empurrados para a sombra, mas eles seguem ali, vivos, na linguagem, nos costumes, na comida, na música, nos rostos das pessoas, nas ruas de Cusco. E sabe o que mais, vovô? Quando eu vi isso, só consegui pensar naquele filme que a gente tanto gosta, A Missão. Mesmo se passando no Brasil e no Paraguai, o sentimento é o mesmo. Um povo invadido em nome de uma fé que dizia salvar eles, mas que chegou destruindo, tudo que é o que ela não entendia. Mesmo se passando no Brasil e Paraguai, o sentimento é o mesmo. Um povo invadido em nome de uma fé que dizia salvar, mas que chegou destruindo o que não entendia. A trilha do Ennio Morricone ainda ecoa na minha cabeça quando eu vejo essas paisagens. Porque a beleza só pode ser épica mesmo quando vem carregada de dor. Durante minha passagem por Cusco, isso ainda ficou mais claro. Cada esquina da cidade carrega milênios de história. E o mais impressionante, o povo ainda ama profundamente sua terra, mesmo depois de tudo. A paixão deles pela cultura, pelo idioma, pelas raízes é algo que arde. Me fez perceber o tanto que a gente subestima o nosso próprio continente. A gente aprende a admirar o Louvre, mas esquece que temos Machu Picchu. Aplaudimos Shakespeare, mas não ouvimos os Quichuas e não aplaudimos Machado de Assis, por exemplo. Estar aqui me faz entender que o tempo não apaga tudo, vovô. Ele só encobre por um tempo. E aí um dia alguma pedra reaparece, teimosa, firme, dizendo: eu ainda tô aqui. Hoje me faltou ar. E olha que não foi só pela altitude absurda de Machu Picchu. Foi pelo peso do que eu vivi. Desde o momento que embarquei no trem em Ollantaytambo, eu já sentia que aquilo lá não era mais só um passeio. A paisagem parecia ter sido desenhada por mãos divinas. Cada curva do trilho abria para um novo quadro. Foi ali que eu percebi que eu estava a caminho de algo que não era só um destino geográfico. Era um ponto de ruptura interna. Jurei mentiras e sigo sozinho. Assumo os pecados. Chegar a Machu Picchu é difícil de explicar, vovô. Ver com os próprios olhos é tão surreal que parece que você está participando de documentário da sua própria vida, sabe? Existe uma estranheza em contemplar algo tão colossal, tão mítico, que a mente simplesmente não acredita que o corpo tá ali. Meus mortos, meus caminhos tortos, meu sangue latino. É como se a consciência dissesse: tem certeza que isso mesmo tá acontecendo? E o tempo inteiro a resposta é: não sei. E aí você olha em volta, respira o pouco de ar que tem e começa a pensar como esses caras carregaram pedra por pedra, montanha acima, com técnicas que até hoje ninguém explica direito. Que tipo de fé, força e teimosia sustentou essa construção no meio do nada? É lindo e é violento, porque te joga na cara o quanto a gente banaliza o passado. Eu tive sorte de fazer o tour com Ulisses, um guia que parecia saído de um filme do Almodóvar. Meio gênio, meio pirado, totalmente apaixonado pela história de Machu Picchu.
Cada canto do lugar virava palco para uma história. Muitas delas com um certo gosto mórbido, ele adorava falar de sacrifícios, mortes, mitos bizarros. Mas sabe o que é mais louco? Mesmo com esse lado sombrio, a paixão dele dava vida ao que estava diante dos nossos olhos. Nada era normal, nada era só mais uma ruína. E aí vem o mais doido, vovô. Mesmo não sendo peruano, eu me senti parte dessa história, parte dessa cultura que carrega nas costas séculos de resistências. Desabafo. E o que me importa é não estar vencido. Sabe, vovô, o mais emocionante foi perceber o quanto nós, latino-americanos, temos essa chama interna. Uma paixão meio sofrida, mas vibrante. A gente carrega uma herança de dor, sim, mas junto com ela, um orgulho que teima em não morrer. E quer saber o que mais me emocionou, vovô? Ver isso nos olhos dos estrangeiros que estavam comigo no tour. Um americano, uma inglesa, um suíço e uma canadense. Todos tentando entender aquele lugar e tentando captar o que aquilo significava. As perguntas que eles me faziam me mostravam o abismo que existe entre conhecer uma cultura e sentir-se parte dela. Porque eles olhavam tudo aquilo como quem visita um museu bonito. Eu não. Eu olhava como quem reencontra um pedaço perdido de si mesmo, sabe? Ver o respeito e a admiração deles foi bonito. Mas mais bonito ainda foi perceber que dessa vez a história é nossa. E vovô, isso me encheu de um tipo de orgulho que eu nem sei explicar direito. Porque por muito tempo ensinaram a gente a se sentir pequeno. Mas em Machu Picchu eu me senti gigante. Ufa, 3 cidades em 48 horas. Quando eu montei esse trecho da viagem, eu achei que seria uma maratona. Cansativa, claro. Mas não imaginei que eu teria tanta história pra contar. Só que a América do Sul tem esse talento, ela te dá socos de realidade nos momentos em que você mais espera que vai ser só um cartão postal. Tudo começou em Cusco, às 9h30 da noite, quando eu embarquei no ônibus rumo a Puno. O trajeto durou até às 8 horas da manhã, atravessando montanhas, curvas e um céu estrelado que parecia cuspido de uma pintura andina. Take a straight and stronger course to the corner of your life. Make the white queen. Puno fica na fronteira com a Bolívia, às margens do mítico Lago Titicaca, o lago navegável mais alto do mundo. Só esse nome já carrega um peso quase assim sagrado, vovô. Ali eu fui apresentado ao povo de Urus, que vive há séculos sob ilhas flutuantes construídas com uma vegetação própria do lago. Sim, vovô, eles vivem sob plantas. Literalmente, não é figura de linguagem. Mesmo com acesso à internet, eles escolhem continuar vivendo como seus ancestrais, mantendo a língua, o modo de vida, as tradições. Foi um dos maiores choques culturais da viagem, um daqueles momentos que a gente percebe que a modernidade não é sobre ter Wi-Fi, é sobre ter escolha, sabe? E eles escolhem lembrar todos os dias, existir e permanecer ali. Don't surround yourself with yourself. Move on back to square. Send an instant comment to me. Initial it with loving care yourself. Depois, entre as 8 e as 18h30, eu cruzei a fronteira da Bolívia e fui para Copacabana, a boliviana, não a carioca. Também à beira do lago, mas com um clima mais leve, mais gentil. Lá fiz uma trilha até a Ilha do Sol, um lugar que parece existir entre o mito e a matéria. Subi por ruínas incas a mais de 3.400 metros de altitude, com um pulmão pedindo ar e o corpo assim, pedindo trégua. 'Cause it's time with your time, and this news is captured for the queen to use. Mas a vista empurrava para frente. A cada passo, uma dúvida. Como pode uma civilização milenar ter construído tanto com tão pouco, em lugares tão impossíveis? Às 6h30, peguei mais um ônibus rumo a La Paz. E aí, vovô, parece que eu tinha entrado numa máquina do tempo com os freios soltos. O trânsito é insano. A cidade tem alma caótica. Senti um friozinho na espinha logo na chegada. Mas aos poucos eu comecei a ver a beleza naquele descontrole todo.
paz parece parada nos anos 70. Carros antigos, lojas de fita cassete, militares na esquina, anúncios da Kodak como se o tempo tivesse congelado. Um passado recente ainda em exibição. Mas aí no meio de tudo isso os olhos sobem e a gente vê os teleféricos. Uma solução moderna, genial, que liga as montanhas e os bairros da cidade como veias de aço, sabe? É como se o futuro tivesse pousado de helicóptero no meio da confusão. Em 48 horas, passei por povos ancestrais que flutuam, ilhas sagradas que sobrevivem ao meio altitude e cidades que dançam entre o passado e o presente. E sabe o que tudo isso me ensinou? Que a América Latina é um cansaço bom. Dói no corpo, mas expande a alma, vovô. Ela não te entrega nada pronto. Ela te exige fôlego, abertura e muita humildade. E agora, vovô, sigo pro Uyuni, o lugar que eu mais esperei nessa viagem. Mal posso imaginar o que me espera, mas já que tudo que eu imaginei até agora foi atropelado pela realidade, que bom. Do meu caminho eu prefiro andar sozinho, deixem que eu decida a minha vida. Ah, sim, eu chorei, e não foi uma lágrima só. Daquelas discretas que a gente disfarça, foram várias. De cair sem pedir licença. O deserto de Uyuni não se contenta em ser bonito, ele te arrebata. Porque o Uyuni não é só feito de sal. É feito de silêncio, surpresa e uma vastidão que rasga qualquer expectativa que você tenha carregado até ali. As fotos e os vídeos nem se esforçam para competir com como que é ver aquilo com os próprios olhos. Cada curva da viagem parecia um cenário de outro planeta. João, o tempo andou mexendo com a gente, sim. John. Calor, vento, frio de verdade, sem aviso, neve. A primeira neve da minha vida, totalmente fora do script. Mas quer saber? Que bom que foi assim. O grupo dentro do carro era um caso à parte. 7 pessoas em um microcosmo do mundo. Uma espanhola viciada em política, uma italiana que acredita que tudo é uma conspiração, inclusive até o sal daquele lugar, um casal andarilho espanhol com 1000 histórias, um filmmaker peruano e um brasileiro meio emocionado, que você já sabe quem é. Hoje em dia, vovô, as melhores conversas não nascem mais em bares ou jantares elegantes apenas, elas surgem dentro dos carros, no meio do nada. Quando o sinal do celular morre, a gente é obrigado a lembrar que existe gente do nosso lado. Foi assim por 2 dias, sem Wi-Fi, sem distração, só conversa de verdade. Falamos de tudo, do mundo, nossas dores, do que achamos que sabemos e do que claramente a gente não sabe. Enquanto falávamos, a paisagem lá fora seguia impossível de acreditar. Não preciso que me digam de que lado nasce o sol, porque bate lá meu coração. O espelho da água do salar refletindo o céu de um jeito que você perde a noção do que é chão e o que é infinito. As lagoas coloridas, salpicadas de flamingos que pareciam pintados à mão,
e montanhas nevadas que surgem do nada, como se quisessem nos lembrar que a beleza não tem compromisso com a lógica, sabe? Dormimos em hostels perdidos no meio do deserto, com energia elétrica apenas por 2 horas por noite. E sinceramente isso só aumentou o encanto. Às vezes é preciso apagar a luz para acender o que realmente importa. Ontem, no fim do dia, quando estávamos a caminho do último destino, a neve começou a cair. Do nada, sem previsão, sem anúncio. E ali, vovô, o moleque que existe em mim acordou com tudo. Eu gritava, queria fazer boneco de neve, corria que nem bobo. E chorei. Porque foi ali que percebi que o melhor da viagem não é o que a gente planeja. É o que a gente acha que a gente tem controle, mas realmente não tem. E ainda bem que é assim. Viajar sozinho tem dessas. Às vezes parecia loucura, às vezes parece vazio, mas quando o une te atravessa, você entende que a solidão pode ser um caminho de reencontro. Com o mundo, com as pessoas, com aquele moleque que você foi um dia, com o que sobrou de verdade no meio da pressa do cotidiano. O deserto de Uni me desarmou, me acolheu e me lembrou de uma coisa muito simples, que a beleza mais profunda não se mostra gritando, ela sussurra. Agora sigo para a última etapa dessa viagem. O corpo tá cansado, mas a alma tá mais viva do que nunca, vovô. Eu cheguei à última parada dessa viagem. Como tudo que chega ao fim, o Atacama não veio para me dar descanso. Veio para me lembrar que até o deserto mais seco do mundo tem seus dias de tempestade. São Pedro de Atacama, a cidadezinha onde fiquei, parecia a saída de um faroeste alternativo, daqueles filmes que você ama, vovô. Casas baixas, ruas de terra, placas tortas e uma arquitetura que mais me parece um cenário de filme, mas ainda assim cheia de vida real. Logo de cara eu me apaixonei pelo lugar. Mas como já aprendi nessas últimas semanas, viagem boa não é sinônimo de viagem perfeita. E aí veio a ironia. O deserto mais seco do mundo resolveu, justamente nos dias que eu estava lá, receber uma chuva histórica. Literalmente. Alguns passeios foram cancelados, trilhas interrompidas. Como se não bastasse, eu ainda fui agraciado com uma intoxicação alimentar que me deixou de cama, travado, perdendo um dia inteiro de paisagens que eu sonhava ver desde o início da viagem. Mas quer saber, vovô, isso também faz parte do aprendizado. O Atacama me mostrou que até a aridez tem seu ciclo de transformação. Que até aquilo que parece ser estéril e inabalável é atravessado por surpresas, imperfeições e quedas de energia interna. E que isso não diminui a beleza, de forma alguma, apenas a intensifica. Porque nos dias em que eu consegui sair para explorar, eu vi um lugar que desafia qualquer lógica. Um deserto com lagoas salgadas, obsidianas raríssimas, formações rochosas que parecem icebergs no meio de Marte, e montanhas que impõem respeito, como se fossem deuses descansando há milênios. A coisa que mais me tocou foi a forma como os chilenos falam do Atacama. Não como um destino turístico, mas como uma entidade viva. O orgulho deles em estudar, preservar, contar as histórias sobre vulcões, erupções, fósseis e transformações infinitas me fez perceber: esse lugar não é parado, ele respira lentamente, mas sem parar. Como a gente, quando aprende a ter paciência com a própria jornada. No fundo, vovô, acho que essa foi a grande lição do Atacama. A de que nem tudo vai dar certo. E isso não é um problema. Que existe beleza no que escapa ao controle, no que adoece, no que molha o seco, no que falha. Que é possível viver dias incríveis mesmo sem tê-los todos completos. Essa viagem não me transformou por conta dos momentos perfeitos, mas por conta das rachaduras e dos desvios, das surpresas. Foi nas conversas improváveis, nas lágrimas inesperadas, no cansaço acumulado e na neve fora de hora que eu encontrei partes minhas que estavam completamente adormecidas.
chegou a hora de voltar. E não tem final de viagem que seja leve, ainda mais quando ele te transforma sem pedir licença. Desde o começo eu encaro mochilões como quem entra numa sala de cinema, com expectativa, silêncio e um friozinho no estômago, esperando que aquela história me atravesse, sabe? Mas essa história foi diferente. Ela não me entregou uma narrativa que eu tinha imaginado. Ela rasgou o roteiro e me obrigou a escrever outro, enquanto tudo já acontecia. Achei que aprenderia mais sobre estar sozinho, como a solidão ainda fosse algo que eu precisasse conquistar, sabe? Mas descobri que essa lição eu já tinha passado. E que a verdadeira pergunta que a viagem queria me fazer era outra. Por que eu conheço tão pouco do lugar de onde eu vim? E por que, por tanto tempo, eu simplesmente não me importei? Fui pisando nas ruínas incas que essa pergunta me acertou como um soco no meu peito. E aí tudo começou a mudar. O continente que me viu nascer, que me educou nas entrelinhas da escola, que me embalou com sotaques e ritmos diversos, começou a se revelar pra mim. E o mais assustador não foi o que eu vi, foi perceber o quanto eu ignorava tudo aquilo. Vovô, uma das coisas que você mais me ensinou entre uma conversa, entre uma história bem contada e outra, foi a importância de valorizar o que tá ao nosso lado. As coisas que são tão cotidianas, tão disponíveis, que a gente simplesmente deixa de ver. É como o Carpe Diem do Sociedade dos Poetas Mortos. Só que aqui não é sobre viver intensamente, é sobre prestar atenção no que sempre teve à nossa vista. Porque às vezes a felicidade que a gente procura feito doido, nos grandes sonhos, nas metas inalcançáveis, já tá lá, sentada, bem no banco do nosso lado, esperando só pra ser notada, sabe? Sempre olhei pra longe, pra Europa, pros Estados Unidos, pro que é organizado e seguro e bonito, entre aspas. Mas essa viagem me mostrou que a beleza que eu sempre procurei já tava aqui. E se eu não via, não é porque ela não existia, era porque me ensinaram a não chegar. É como aquela cena final do Gênio Indomável, quando o Sean fala pro Will: você sabe tudo sobre Michelangelo, mas nunca olhou pro teto da Capela Sistina. Pois é, eu sabia tudo sobre o mundo, menos sobre minha própria casa. E a culpa não é só nossa, é de um sistema que nos embala desde pequeno com um tipo de vergonha sutil que esconde o quanto o nosso povo é grandioso. Mas agora eu sei, não tem como voltar atrás. E foi ouvindo as músicas de A Missão, naquela solidão andina, cheio de vento e de sal, que eu entendi. Existe uma espiritualidade no nosso chão. Mesmo com todos os caminhos tortos, mesmo com tanta dor, o espírito latino sempre vai resistir. Ele chora e canta ao mesmo tempo, ele não se rende, vovô. Agora eu volto, mas como quem não termina uma viagem. Volto como quem começa um compromisso, com o meu país, com o meu continente, com a minha memória. Porque depois de tudo, vovô, minha alma não só cativa, ela clama. É o que pulsa em mim agora. Mais do que qualquer aprendizado individual, é o orgulho de ser parte desse caos belo e imperfeito chamado América Latina. Se existe redenção, ela começa por aqui. Por olhar pra trás, pra baixo, pro lado e finalmente dizer: eu vejo você. Com a emoção de quem viveu e o silêncio de quem tá observando seu neto. Jurei mentiras e sigo sozinho. Assumo os pecados. Os ventos do norte não movem muito.